Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, dessa vez segundo trimestre, a lição de número 7 da classe Adultos. A gente vai agora para a tela do meu computador e vamos começar esse plano de estudo que é muito rápido e objetivo, e com a metodologia que a gente usa, com certeza você vai crescer um pouco mais no domínio do conteúdo e se tornar menos dependente das chamadas pré-aula, de maneira que em pouco tempo você vai poder estar ensinando a outras pessoas com mais qualidade e elas também vão poder absorver esse conhecimento e passar para outras pessoas, para que a gente não seja eterno aluno e outros eternos professores. É bom que todos sejam alunos e professores, assim é que fica bom no reino de Deus, tá bom? Vamos agora para a tela do computador, então, para a gente começar esse plano de estudo. Então, eu já estou aqui na tela do meu computador. Como eu disse, dessa vez a lição de número 7, o ministério de profeta, ok? Essa é a lição que nós vamos estudar. Como você pode ver, muito rápido que passa o trimestre, nós começamos há pouquíssimo tempo na lição 1, já estamos na lição de número 7, nesse importante trimestre. E aí a gente vai, antes eu peço a você que, se gostar desse conteúdo, você pode dar o like, se inscrever no canal, utilizar esse mesmo material que eu utilizo aqui, esses slides, para fazer essa videoaula. Você pode baixar, você pode modificar do jeito que for melhor para você, passar para outras pessoas, não tem problema nenhum, é gratuito, tá bom? Você pode fazer como você achar melhor. E os objetivos específicos para essa lição são: 1. Descrever a função de profeta no Antigo Testamento. 2. Explicar o ofício de profeta no Novo Testamento. E 3. Esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Então é muito simples, os objetivos são esses, é assim que você deve concentrar a lição em torno desses objetivos. Aí você consegue repassar exatamente aquilo que o comentarista está desejando que seja repassado sobre essa lição, tá? Então, lição de número 7, o texto áureo diz: a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro, doutores; depois, milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. E a verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então, esse importante texto áureo, unido a essa verdade prática dentro da estrutura dos objetivos específicos, é o que te ajuda a manter o foco naquilo que deve ser estudado e explicado em relação à lição, tá bom? A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 27 ao 29, e em Efésios 4, do 11 ao 13. Você pode pausar esse vídeo e fazer a sua leitura. E a introdução diz o seguinte: a lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos desse dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Introdução excelente do comentarista. E aí os tópicos: o primeiro, o profeta do Antigo Testamento; segundo tópico, o profeta do Novo Testamento; terceiro tópico, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então, isso daqui remonta exatamente o que está lá nos objetivos específicos para esta lição. E aí, uma dica de gestão do tempo-aula para os professores: 23 minutos no primeiro tópico, 23 no segundo, 23 no terceiro. Dá uma média de 69 minutos, que a gente tem 70 de média em sala de aula na maior parte das escolas dominical, tá bom? Então, distribuindo dentro dessa estrutura, você consegue falar os 3 tópicos, apenas prestando atenção em priorizar aquilo que seja mais importante para a sua classe, tá bom? A gente vai para o primeiro tópico, o profeta do Antigo Testamento. Eu sempre coloco em evidência apenas a parte mais importante do texto colocado pelo comentarista, e a parte que eu escolhi era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus.
o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então, esse é o conceito de profeta do Antigo Testamento. E aí o ofício de profeta do Antigo Testamento era o seguinte: o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a minha palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. O "vem a minha palavra do Senhor" está mais relacionado a quando o profeta escrevia a mensagem. E "assim diz o Senhor" dá a ideia da mensagem recebida em tempo real, no momento em que ele estava falando à nação. Muito interessante, a gente tem exemplos disso em Jeremias 1:4 e em Isaías 45:1. E o terceiro ponto, o profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então, o que o comentarista está dizendo aqui é que esse período do profetismo ele está ligado a aproximadamente o período dos profetas, profeta Isaías, profeta Oséias, profeta Ezequiel e os profetas menores que viveram nesse período de 700, entre 800 e 700 anos antes de Cristo, ou seja, antes do Novo Testamento, tá bom? Então é mais para um efeito de conhecimento histórico, ok? A gente vai para o tópico 2, o profeta do Novo Testamento. Então, tópico 1, profeta do Antigo. Agora, tópico 2, o profeta do Novo Testamento. 1. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Trecho selecionado. Não por acaso, o termo profeta aparece na segunda posição na lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4 e 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Olha que interessante. 2:20, 3:5 e 4:11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui tem um peso muito grande, porque quando a gente fala, por exemplo, de fundamento dos apóstolos, a gente está falando justamente do fato deles terem sido testemunhas oculares do ministério de Jesus, ou seja, como eles foram testemunhas que acompanharam o ministério de Jesus, servindo a ele como apóstolo, eles então se tornaram um fundamento também para a igreja. A gente estudou isso em outro trimestre sobre essa questão. E essa coisa de ser uma testemunha ocular dava a eles a condição de ser um alicerce, ao mesmo tempo que estavam proclamando a mensagem de Cristo, porque eles podiam dizer: o que eu estou dizendo é verdadeiro porque eu estive junto dele. Como João diz, por exemplo, né? Nós vimos o verbo da vida. A gente tocou nele, a gente esteve com ele. Isso é muito extraordinário. E os profetas eram aqueles que, a partir do movimento do dia de Pentecostes, receberam também a capacitação do Senhor para falar sua palavra com poder à igreja, ou seja, serviam de estímulo, de exortação à igreja, e por isso eles são colocados em segundo lugar nessa lista. Isso é muito profundo, viu? O segundo, o ofício de profeta neotestamentário. Seu ofício consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja.
era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Que tremendo, profundo isso. E olha que interessante, quando o comentarista coloca aqui que o ofício desse profeta do Novo Testamento consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus, por vocação divina, é importante a gente aqui entender que a palavra de Deus interpretada aqui era a palavra do Velho Testamento, porque o Novo ainda não existia. Ele estava sendo composto ainda, mas não estava registrado em livros. Isso seria feito pelos apóstolos que escreveram, pelos escritores do Novo Testamento, bem mais tarde do que esse período. Então é importante entender que a palavra que o profeta interpretava era a palavra que estava registrada lá na Torá, a palavra que estava registrada nos profetas e nos escritos, ou seja, que formam o Tanakh, as 3 categorias da Bíblia hebraica, ou seja, a Torá, que é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas maiores e menores, e os escritos, como Salmos, como Jó, como Ruth. Então, é muito importante entender isso, que eles não estavam interpretando uma palavra do Novo Testamento, porque não tinha ainda, mas a palavra do Velho, ou seja, confirmando no Novo aquilo que estava registrado no Velho. Isso é muito profundo. E terceiro, o objetivo do dom ministerial de profeta. O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação e amor. Então é importante entender que o objetivo do profeta, ou seja, ele tinha um ofício de proclamar a palavra de Deus e interpretar por vocação divina. Mas o objetivo desse ofício é a edificação do corpo da igreja. E não uma edificação para dentro, como acontece muito hoje. A gente vê muitos movimentos ou muitos círculos cristãos onde as pessoas estão sendo edificadas para dentro. Quando são edificadas? Ou seja, para ficar ali acumulado dentro de 4 paredes, num templo físico, apenas se enchendo. Quando, na verdade, a igreja recebe a edificado de amor para proclamar o evangelho para quem está precisando lá fora. Ou seja, para exercitar o seu chamado, a sua vocação, de ser aqueles que vão até o mundo para proclamar o evangelho e obter discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Ou seja, se enche de Deus para levar Deus para as pessoas e não para ficar profetando, vamos dizer assim, né? Um para o outro, e revelações que não tem muito a ver com esse significado aqui, sabe? Pessoas que procuram profetas como pessoas no mundo procuram videntes para ler a sua vida. Está errado isso aí. O profeta é para edificar a igreja dentro da palavra de Deus. Hoje, o profeta que é levantado por Deus, ele olha tanto o escrito do Antigo como o escrito do Novo, porque agora está registrado. E dentro dessa estrutura é que ele proclama a palavra do Senhor para edificar a igreja, e não para edificar pessoas individualmente para que elas se sintam mais alegres, mais felizes na sua individualidade, de forma alguma, mas para que elas se sintam preenchidas por Deus para ajudar outras pessoas também. E a gente vai para o tópico 3, a simplicidade vezes a arrogância é o primeiro ponto. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Então, a gente vê muitas pessoas que se tornam arrogantes porque recebem um talento da parte de Deus e tem a síndrome do estrelato, né, de vir estrela. E aí cria uma série de normas, né, para chegar perto,
ou para poder ter contato com aquela pessoa, isso não tem nada a ver com o dom de profeta do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento é alguém que, em primeiro lugar, se reconhece como crente, como servo, como alguém que não é nada e reconhece a Deus como tudo. Então, é sempre importante observar isso para não virar uma vítima de alguém arrogante. E o segundo ponto, pelos frutos os conhecereis. Então, diz assim, Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, Mateus 7, 15 e 20. Pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com um marceneiro, por exemplo, né? Se você pegar um marceneiro que seja de ponta, top de linha, que é recomendado pelas pessoas, olha, faz um armário, uma mesa, um guarda-roupa, que é coisa linda, é especial. Eu costumo dizer que, por exemplo, ele pode ter acabado de espancar sua esposa em casa e ir para a marcenaria trabalhar. Se ele for talentoso, ele vai realizar o trabalho dele normalmente, mesmo tendo espancado a sua esposa. Porque a habilidade da marcenaria não tem a ver com o caráter dele. O caráter é uma coisa muito mais profunda. A ética dele, a moral dele é uma coisa mais profunda que não está no campo da habilidade. Cada um pertence a um campo. Acontece a mesma coisa dentro da igreja. Às vezes é comum a gente ver alguns supostos irmãos baterem na mulher e nos filhos, ou deixarem eles com fome em casa e ir para a igreja, para o culto. E lá no culto parecer uma bênção. Nossa, aquele irmão é uma maravilha de bênção. Ninguém sabe o lobo que ele é dentro de casa. Isso acontece também com alguém que supostamente está sendo usado por Deus, e às vezes até é usado por Deus, porque recebeu uma habilidade e o Espírito Santo distribui a quem quer. E aí ele usa a habilidade dele, mesmo tendo espancado a esposa em casa. Isso é muito complicado. E aí a gente precisa fazer o quê? Conhecer o fruto. Como que você conhece o fruto? Vamos saber onde ele mora. Vamos saber como que ele é lá na vila. Né? Vamos saber se ele não está devendo no comércio. Vamos lá conversar com a esposa, com os vizinhos, saber se realmente é aquilo que é. Para ter certeza de que é um profeta de Deus. Então fica uma questão para vocês discutirem, eu acho que é uma questão importante. E 3, ainda sobre o falso profeta. Ele diz o seguinte: apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. E às vezes ele não é um falso profeta. Às vezes ele é um profeta que se tornou cínico. E o cinismo é algo que ele está sempre rodeando a vida de todos nós cristãos, para, de alguma forma, nos anestesiar em relação às coisas de Deus. Tornar o sagrado e o profano como algo do mesmo nível, sabe? De uma forma muito sutil. E aí você vai se acostumando ao sagrado como uma coisa qualquer, como se fosse uma coisa do mundo. Sabe, por exemplo, quando uma pessoa compra um celular novo, ou compra um carro novo, ou uma mobília nova para casa, e aí você tem todo aquele cuidado nos primeiros dias, nos primeiros meses. Depois aquilo vai se tornando comum, você já não guarda mais onde guardava, fica em qualquer lugar. O celular que você tinha mau cuidado, agora você põe em qualquer lugar. Não tem problema, você já passou alguns meses, já não tem tanto aquele valor que tinha no começo. O carro novo, comprou 3 meses, saiu o cheiro de novo, aí já não deixava ninguém pôr a mão, agora já não liga tanto das pessoas entrarem no carro, já está olhando para outro para comprar. Às vezes a gente faz isso com as coisas de Deus. A gente se acostuma com uma leitura qualquer da Bíblia, a gente se acostuma com um culto qualquer,
A reunião é aquela mesmo, é terça, quinta e domingo, é quarta, sexta e domingo, ou é só domingo, de manhã, de tarde, de noite. E aí você vai, porque você já automatizou e você já sabe o que vai acontecer. Vai ser cantados os hinos iniciais, alguém vai testificar, o pastor vai pregar, vai fazer a oração final e você vai para sua casa. E aí vai começar a sua semana. E aí a gente perde o valor do sagrado, se torna cínico também, porque começa a introduzir uma vida de pecado por causa da frieza espiritual. E aí a gente olha para as coisas de Deus e disfarça. E acontece isso com profetas também. Às vezes ele fala a palavra de Deus para você e cobra algo de você, e ele, para ele mesmo está dizendo assim, nossa, como eu sou mau caráter, porque Deus está me usando para falar para essa pessoa A, B e C, e eu justamente falho nessas questões A, B e C na maior cara de pau. Então fica aí essa questão importante, que é uma cobrança não só do profeta. A gente às vezes é treinado, e isso é um problema de muitas igrejas, a gente é treinado para ficar investigando a vida dos outros, sabe? Para ficar recriminando. A gente é treinado para um olhar, o olhar externo. Falar, fulano é isso e ciclano é aquilo. Quando na verdade a gente tinha que ser treinado para olhar mais para nós mesmos, como Paulo fala, examine-se cada um a si mesmo. Isso é importante. Então, na prática, acho que é isso que a gente tem que falar. Porque não adianta eu ficar aqui falando sobre categorias de ministérios, dentro daquilo que Paulo falou aos Coríntios, aos Efésios, e eu não trazer isso para a prática, eu ficar só ensinando teoria do Novo Testamento, em vez de ensinar a prática do cristianismo, com base na lição, é claro. Então fica aí essa discussão para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente chega assim ao final desse plano de estudo, que é muito rápido, mas bem enxuto e objetivo, para dizer a conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com a dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, Efésios 2:20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Acho que essa tem que ser uma oração nossa nos dias de hoje. Que Deus levante profetas, mas levante a igreja como um todo. Não adianta profeta para falar com uma igreja que não quer ouvir. É mais fácil a gente orar para Deus transformar os nossos corações, para Deus nos renovar. Como diz o profeta Jeremias, converte-nos e nos converteremos. A gente tem que pedir isso. Aí, com uma igreja edificada, os profetas começam a surgir novamente, porque Deus traz. Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa lição possa te ajudar e você possa ajudar outros também. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente aula e espero realmente que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma excelente semana. Se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um plano de estudo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até lá!